Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero estar falando como pronunciar o nome correto de Jesus. Sim, eu gravei um vídeo, né, um desafio aos testemunhos de Alcha. Tem vários vídeos meus que eu critico. Tem um outro vídeo meu também que Jesus significa Deus cavalo e que eu estou explicando essas questões. Então eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações e vamos dar continuidade a esse vídeo. Na descrição você encontra meu curso de grego e também um bacharel em teologia. Então, vamos ao vídeo. O Romilson Pereira da Rocha. Boa noite, Adolfo. E qual é o nome correto de Deus e de Jesus? Bom, de Deus, o nome que advém do tetagrama, porque você tem vários nomes, né? Elohim, você tem o próprio tetagrama, que há um debate de como deve se pronunciar esse nome. Aí você tem El Elyon, e aí você tem uma porrada de nome, El Shaddai e por aí vai, que são vários nomes que se referem ao Deus Todo-Poderoso, né? Em contextos bíblicos, tá? No contexto da Bíblia. E no Novo Testamento você vai ter se referindo a Deus Pai como Theos, que seria a palavra mais sinônima de Elohim no hebraico. Ok? Então, no nome de Deus existe um debate sendo feito. A pronúncia do tetagrama especificamente. Agora, o nome de Jesus. Como pronunciar corretamente o nome de Jesus? Para exemplificar esse bate-papo aqui, quem acompanha meu canal sabe que eu pronuncio o nome do Wilbur como Wilbur Pikerigin. Como é que eu pronuncio o meu nome? O nome do Wilbur? Wilbur Pikerigin. Só que se você ver qualquer outra pessoa mencionando o nome do Wilbur, ele vai dizer o seguinte, Wilbur Pickering. Wilbur Pickering. Mas por que eu pronuncio Pickering e o outro pronuncia Pickering? E veja que eu consigo pronunciar também. Mas por que eu falo Pickering? Wilbur Pickering. Tem um parceiro meu, cara, fica zoando eu, cara. Hoje nós estamos aqui com o Wilbur Pickering. Os caras ficam tirando sarro da minha cara por causa disso. Só ele também, né? Mas ninguém. Um monte de estudioso, ninguém. Porque sabe que esse é o meu sotaque. É o sotaque que eu tenho. Eu tenho esse negócio de puxar o E. E muita gente tem também. Né? Então, isso é natural. Quando eu vejo... eu tenho alunos de grego, por exemplo, que eles têm dificuldade em pronunciar o signo. Né? Tem dificuldade de pronunciar o signo, porque acaba pronunciando o sigma num tom mais de Z e menos de S, e o sigma no grego ele tem som de sapo e não som de casa, por exemplo. Ele não tem som de Z, ele tem o S, o sigma tem som de sapo, cegueira, nesse sentido. Tá? Então o que acontece? Você tem cada pessoa entonando. Isso eu estou falando de pessoa para pessoa na língua portuguesa. Se você pegar, por exemplo, Jesus para nós se escreve da mesma forma que para o americano. Mas como é que nós brasileiros pronunciamos? Jesus. Como é que o americano pronuncia? Jesus, né? Jesus, alguma coisa assim. Veja que a diferença de entonação é escrito da mesma forma, mas a diferença de entonação acontece. Por quê? Porque nós, de línguas neolatinas, português, espanhol, francês, italiano, nós pronunciamos muito bem nossas vogais. Então, casa, cavalo, né? Por exemplo, como é que você casa em inglês? House. Tipo, house. Você praticamente transforma o O em A, o house. O U ele é pronunciado de maneira mais rápido e o E no final do house ele quase não se pronuncia, ele vira um I. House. Casa. House. Veja a diferença. Por exemplo, cavalo, né? Cavalo. Veja como que foram bem pronunciadas as vogais nessa palavra. Agora, por exemplo, horse. Horse ainda é bem pronunciado porque só tem duas, né? Horse. Horse. Né? Mas você percebe que as vogais, as pronúncias nas vogais, elas estão diminuídas. Então, o que acontece? O mesmo nome, com a mesma grafia, ele vai ter pronunciação diferente.
né? Por exemplo, meu nome, como é que é para pronunciar o meu nome? Adolfo Euclair. Tem pessoas que pronunciam Adolfo Euclair. Adolfo Euclair. Euclair. Por quê? Porque é diferença de entonação. Então, se alguém me chamar de Adolfo Euclair, eu vou achar ruim? Não, é a maneira como a pessoa entona. Assim como quando eu chamo Wilbur Pickering de Pickering, ele não acha ruim porque ele sabe que existe essas diferenças de entonação. E principalmente ele que é linguista. Agora, vamos para os nomes. Então, vamos lá. Maria. 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 Como é que é Maria em inglês? Mary. Veja que se escreve de quase do mesmo jeito, mas pronuncia-se de maneiras completamente diferentes. José. José. Joseph. Agora, qual que é a regra para isso? Não, Adolfo, mas você não está indo no grego, no hebraico. Pera, eu estou usando o inglês, né? Eu estou usando o inglês como referência, tá? Como referência para a gente continuar essa conversa. Então, não existe um padrão entre uma língua e outra. E se eu adicionar, por exemplo, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão nessa conversa, cada língua vai pronunciar os nomes de uma maneira diferente. Por mais que eles sejam escritos de maneira parecida, porque eles têm a mesma origem, né, são nomes bíblicos e tal, porém, devido à problemática de entonação de vogais, a estrutura da própria língua, você vai fazer com que esses nomes sejam nomes diferentes. Mas todos eles se referem à mesma entidade. Então, por exemplo, Maria, Mãe de Jesus. Eu posso falar Maria, Mãe de Jesus ou Mary, Mother of Jesus. Não tem problema. No francês é Marie, Mère de Jesus, entendeu? Jesus, então você vai ter a diferença de entonação, mas se refere à mesma pessoa, entendeu? Então, Adolfo, por exemplo, é pronunciado Adolfo aqui no Brasil, sem problema nenhum. Mas pede para um alemão pronunciar Adolfo, entendeu? O alemão, que meu nome ele tem origem alemã, né? O cara vai dizer Adolfo, Adolfo. O inglês um pouco diferente também, entendeu? Então, existem essas diferenciações para pronunciar simples nomes. Então, quando a gente pega o nome Jesus, nós aqui do Brasil pronunciamos o nome Jesus. E qualquer dicionário de língua portuguesa que você for pegar, Jesus vai se referir ao quê? Ao Messias, ao fundador do cristianismo, aquele nascido no primeiro século que morreu na cruz aos 33 anos de idade porque foi crucificado pelos romanos. Entendeu? Jesus. Se você for procurar Jesus, né, ou Jesus no dicionário de língua inglesa, é a mesma coisa. Uma pesquisa super simples. Pesquisar Jesus no dicionário de língua inglesa. Então, o nome ele vai ser pronunciado de maneiras diferentes, porém, ele se refere sempre à mesma entidade, à mesma pessoa. Né? Eu estou usando aqui entidade como no sentido de ser consciente. Né? Uma entidade é um ser sobrenatural, consciente, ou pode ser até também um conjunto de coisas. Mas no caso aqui se refere a um ser sobrenatural ou até a um ser sobrenatural, a um ser consciente em si. Né? A entidade vai além disso. Mas então nós temos uma entidade chamada Jesus, mas em outras línguas ele pode ser pronunciado com nomes diferentes, com formas diferentes, mas é Jesus. Se refere à mesma entidade. Se você traduzir a Bíblia para o japonês, por exemplo, o japonês não pronuncia Jesus como nós. Entende? Então, você tem toda essa dinâmica nos nomes. Entende? Você tem toda esta dinâmica. Então, qual que é a forma correta de pronunciar o nome de Jesus? Jesus. E aí, quando você vai, por exemplo, para o grego, imagine um grego. Agora eu quero que você imagine. Imagine lá um grego desbarbado. Não, os gregos eles eram barbudos, né? Mas imagine lá um grego
com a túnica dele branca, pá, sentado, bebendo vinho, tentando pronunciar uma palavra hebraica. Yeshua, Yeshua, tá? Yeshua. Olha que louco. No hebraico, eu já tenho um vídeo meu que eu explico sobre isso, mas não convém ao caso aqui. Acho que vou deixar no card aqui. Você tem três S's. Você tem o Samer, você tem o Shin, você tem o Sin, entendeu? Então você tem 3 formas de S. No grego você só tem o signo. Yeshua, entendeu? No hebraico. Você tem o Iota, que tem o som do Yod, que é parecido. Você tem o Eta e o Epsilon. Por exemplo, no grego você tem 2 Eps, você tem 2 letras Es. No hebraico você tem a pronunciação, mas você não tem uma letra que represente o E. Então, Ye, aí é fácil. Sigma, o sigma ele tem som de sapo. Então, Yesu, Yesu. No hebraico você tem o Yeshu, Yeshu. No grego, Yesu. Aí, o U, né, você tem o U no grego. O U é uma fusão do ômicron com o Y. Aí vai ter um som de U, Yesu. E no hebraico você tem o Vav, que pode fazer esse sinal, né? Então, mas no caso ali do Yeshua, você não é um Vav, é um som pronunciável mesmo, que as vogais elas foram adicionadas posteriormente, né? Só na Idade Média, quase ali no final da idade, iniciando no século 3, século 4, culminando o sistema na Idade Média, que é o sistema massorético. Mas você tem o som de U, então você tem um som, então Yesu. Agora, no hebraico você tem a terminação A, Yeshua, Yesu, Yesu, Yeshua no hebraico, Yesu no grego. Só que no grego você tem o alfa, então poderia falar Yeshua, sairia Yeshua. Assim, bem parecido com o hebraico, Yeshua. Só que temos uma diferença cultural aqui. Por quê? Os nomes terminados em alfa no grego normalmente são nomes femininos. Então, Yeshua, pronunciado dessa forma, ele soaria como um nome feminino para quem está falando do grego. E sabe o que é cabuloso? No hebraico não tem isso. Yeshua, o Senhor é minha salvação, é um nome masculino, ele é um nome aplicado a homens, né? Só que no grego, Yeshua fica um nome feminino. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o alfa, que é a terminação que indica um nome feminino na grande maioria das vezes, e eles colocaram o sigma. Por quê? Porque já tem o ômicron com o Y, indicando que é um nome masculino. Então aquilo que é isso iria virar Yeshua, vira Jesus. Vira Jesus. Tem um vídeo meu que eu explico exatamente sobre isso. Se torna Jesus. E aí para o latim, Jesus continua sendo Jesus. Entendeu? E no português, por exemplo, o Jesus, o I, ele ganha o som de J. Na década no ano 1500, mil e pouquinho, você tem a criação de uma letra chamada J. Então, para nós, de língua portuguesa, o Jesus do latim se torna Jesus. Então, Yeshua, Jesus, Jesus. Entendeu? E do latim é que muitos nomes se tornaram correntes. Se tornaram correntes. Entende? Então, qual que é a forma correta? Bom, nós somos brasileiros, Jesus. Se eu for ler a Bíblia em grego, eu vou falar Jesus. Se eu for ler a Bíblia em hebraico, se eu pegar o Novo Testamento em hebraico, eu vou pronunciar Yeshua. Simples assim. Então, o Novo Testamento em hebraico, Yeshua. O Novo Testamento em grego, Jesus. O Novo Testamento em latim, Jesus. O Novo Testamento em português, Jesus. Entende? Quando eu estou lendo a minha Bíblia em hebraico, por exemplo, e eu lido com o tetragrama, hoje eu leio Adonai. Quando eu era menos experiente, eu acabava pronunciando Yevá, lendo Yevá, né? Yevá.
Hoje já estou um pouquinho mais experiente, com mais leitura, então eu leio, opa, aqui se refere ao tetagrama, que é o tetagrama Adonai. É Adonai. E assim vai. E assim vamos seguindo. Então, por questões de respeito, o tetagrama, e por questões de debate também, o tetagrama não tem pronúncia. O tetagrama é você não lê o que você está vendo, né? Você troca, né? Yevá, o tetagrama, por Adonai. Então é assim que eu faço, né? Se está em português, já lá em português, Senhor. Pronto. Se está no grego, Kyrios, né? Kyrios. Se está em outro acontecimento, Theos e tal. Então, tem segredo? Tem teoria da conspiração acerca disso? Não, porque se a gente tirar, vamos lá, esquece a discussão dos nomes Jesus e do nome de Deus, esquece a discussão. Você vai lá e busque todos os nomes da Bíblia. Pegue todos os nomes da Bíblia. Não existe um padrão, não existe uma regra de transliteração, não existe. Não existe uma regra em si. Entendeu? Você pega aí cão, can, antigamente era cão, algumas traduções mais antigas em língua portuguesa era cão, agora é can, né? E assim vai. Então não existe um padrão, uma regra, uma padronização. Então quando alguém vem dizendo para você, o nome correto se pronuncia dessa forma, ele está colocando uma regra que não existe, entendeu? Essa pessoa que grava esse vídeo e por aí, ela põe uma regra que não existe. Simples assim. Essa regra não existe. Porque quando você pega todos os nomes bíblicos em hebraico, passa pelo grego, passa pelo latim, você pode passar pelo aramaico, você pode passar pelo inglês. Mas se você passar do hebraico para o grego, para o latim e para o português, não existe um padrão. Não existe um. Porque para ser regra, por exemplo, para ser regra tem que se aplicar em todos os momentos, com poucas exceções. Por exemplo, semáforo. Semáforo, luz verde, você pode passar. Luz laranja, você tem que esperar. Luz vermelha, não passa de maneira nenhuma. Perfeito. Perfeito. Então essa é a regra. Essa regra se aplica a quem? A todos. Carro, moto, pedestre, bicicleta, nave espacial, se aplica a todos nós. Perfeito? Vermelho, amarelo e verde. Ok. Agora, nós temos uma exceção a essa regra. Quando? Uma ambulância, por exemplo. Uma ambulância está com uma pessoa sangrando que ela tem que chegar no hospital. Qual é a regra? Ela, quando está nessa situação com a sirene ligada, ela pode passar no sinal vermelho. Então nós temos uma exceção a essa regra. Mas nós temos a regra e a regra é para todos. Agora, pergunto. Na questão de nomes, quem deu as regras de tradução ou de transliteração, ou seja lá o que for? Na história, quem deu? Você não tem. Tanto que, por exemplo, o nome de Maria, que eu mencionei no início do vídeo, no hebraico é Miriam. Eu fiquei, assim, impressionado quando eu estava lendo a Septuaginta, e onde era Miriam, irmã de Moisés, estava lá Maria. Eu falei, nossa, Maria é Miriam em hebraico, né? Seria Maria é a forma grega de Miriam. Qual que é a regra para isso? Não tem, simplesmente o grego pronuncia a palavra de uma forma, o judeu que transliterou o nome de Miriam para o grego, transliterou dessa forma porque é mais fácil de pronúncia para o grego. E não existe uma regra acerca disso. Entende? Você tem aí Jó, né, ou Job, né? Job é em grego, que é o livro de Jó. Jó, Job em latim, e no hebraico é Yub também, né? Job. Qual que é a regra? Pô, em todas as línguas, hebraico, latim e grego é do mesmo jeito, mas chegou no português é Jó. No hebraico, Manassé, né? O Manassés. No grego, Manassés. No português, Manassé. Entende? Então, não, se você começa a pegar os nomes bíblicos e olhar eles dentro do hebraico, dentro do grego,
e dentro do português, por exemplo, você vai perceber que de uma língua para outra não existiu uma regra, não existiu essa regra. Eu desconheço alguém que inventou uma regra para padronização de nomes. Entende? Então, por isso que chegamos a essa questão que temos o nome Jesus, Jesus, Jesus. Por isso que nós chegamos a isso. Por quê? Porque cada língua foi adaptando o nome à sua maneira de falar. Assim como o próprio Wilbur Piquereg, ele prefere ser conhecido como, ou pelas pessoas próximas, de Gilberto. Por quê? Porque Wilbur é um nome americano, é um nome normal lá entre os americanos. Mas para nós não existe. Quantas pessoas você conhece com o nome de Wilbur? Nós não conhecemos. Então, para facilitar para algumas pessoas que talvez sejam menos letradas, o Wilbur ele prefere ser chamado de Gilberto, né? Gilberto Piquereg. Gilberto Piquereg, né? Gilberto Piquem. E tal, entende? É simples assim. Agora, se essas pessoas dizem que o nome foi transliterado errado, como acontece de pessoas, elas só têm que me mostrar quem na história no passado padronizou, ou elas têm que demonstrar via todos os nomes que existe uma regra. Então, por exemplo, se eles conseguissem provar que existe um padrão de nomes para transliteração, por exemplo, e passasse do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, para o francês, para o alemão, para os outros idiomas da nossa região, né, que são as línguas indo-europeias, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, inglês e por aí vai. Se conseguir demonstrar um padrão nisso, opa, existe um padrão aqui. E aí nesse padrão o nome Jesus está errado. Só que não existe. Só que não existe. Entendeu? Por exemplo, você vai pegar o livro, a palavra Jacó, no hebraico, Yaakov. No hebraico é Yaakov. Ok? Yaakov. Aí você pega, no grego você tem Jacob e você tem Jacobus. Yaakov, no hebraico, ela se tornou duas palavras no grego. Você tem Jacob com beta no final, e você tem Jacobos. Jacob, no Novo Testamento, por exemplo, é o patriarca Jacó. O patriarca Jacó. Yaakov, patriarca Jacó. Só que quando você tem Jacobos com a terminação da segunda declinação, que é os nomes masculinos, se refere a outra pessoa, que é Tiago. Explica para mim como que Yaakov no hebraico virou Tiago no português. Não, e eu vou forçar mais a barra. Como é que esse nome Jacobus virou James no inglês? Tá entendendo? Então não existe uma regra. Não, e para piorar tudo ainda, você tem ainda o nome Jacó em português. O que Jacó tem a ver com Yaakov? Yaakov, Jacó, Jacob. Olha a doideira. Então, se você pegar isso que eu estou mencionando, meia dúzia de nomes bíblicos aqui, né? Eu estou pegando meia dúzia de nomes bíblicos. Se a gente for pegar todos os nomes, Daniel, Oséias, Jeremias, se a gente começar a pegar os nomes, pegar as genealogias e olhar como que os nomes, não existe uma regra. Não existe. Então qual que é a maneira correta de você pronunciar? Você está no Brasil? Tô no Brasil. Então é Jesus, Jacó, Maria, Tiago, João, entendeu? João. Aí eu me mudei lá para a Alemanha. Opa, Adolfo. Qual é o seu nome, ô brasileiro? Adolfo. Como é que é em inglês? Adolfo. Aí eu mudo para a França. Qual que é o seu nome? Não vou saber pronunciar aqui. Qual que é o seu nome? Je suis Adolphe Euclair. Pronto.
mano. Estamos felizes da vida. Feliz da vida. Entendeu? Então eu espero ter respondido esse vídeo. Espero que ele seja um vídeo que traga conhecimento para vocês. E basicamente é isso. Ah, mas e o nome de Deus, Adolfo? Existe debate acadêmico dentro. Você pode pegar qualquer gramática introdutória de hebraico, eles vão trazer discussão. Existem livros escritos sobre isso. Edson de Faria Francisco, um grande hebraísta, escreveu sobre o assunto, sobre o nome de Deus. E é debate dentro do mundo acadêmico até hoje. Então, não dá para eu chegar aqui e falar, olha, o nome é este. Olha, o nome é este. Sendo que é debate até entre os grandes especialistas. Entendeu? Simples assim. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto.